Veja no ICL Notícias, segunda edição. Apenas das páginas mais trágicas da história da humanidade: o fascismo. Exclusivo. Caso da ABIN paralela vira escândalo internacional com pedido de investigação em Israel. Caminhando, cantando e seguindo a política. Flávio Dino se despede do Ministério da Justiça na posse de Ricardo Lewandowski. Me despeço como sempre fiz há 40 anos, caminhando, cantando e seguindo a canção. Os enroscos da família Bolsonaro numa entrevista com a ex-deputada Joyce Hasselmann. Carluxo, toque, toque, toque. O ICL Notícias, o melhor canal de opinião do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos muito ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E também, hoje é quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. A gente chegou, né? Fevereiro, olha só, não é dia 32 de janeiro. Também a gente está ao vivo pelo canal Com Brasil, você que nos assiste por essa rede de televisão pública e comunitária disponível nas operadoras de satélite. Vocês me colocam aí nessa abertura, Joyce Hasselmann, com toque, toque, toque. Como é que a gente começa esse programa? Boa noite, Chico Você Pinheiro. conta tudo, por que você estava rindo? Queridíssima Não posso contar, não posso contar. Estava contando as piadinhas aqui. Querida Gabi, muito bom estar com você. Graças a Deus, amanhã será sexta-feira, vida que segue. E a vida aqui tem uma velocidade incrível, né? Incrível. E amanhã, sexta-feira, graças a Deus, também será dia de Iemanjá. Olha. Festa de Iemanjá é 2 de fevereiro, festa na Bahia. Muito bem festa lembrado. em Salvador. todos os terreiros, né? Para a mãe Iemanjá, né? Cultuada no candomblé, na Umbanda, por todas as pessoas que acreditam nessa força feminina de Iemanjá. Maravilha. No sincretismo cristão, católico, né, e religiões de matriz africana, seria Nossa Senhora da Conceição, se não me engano. Mas é a Rainha do Mar, essa coisa maravilhosa. É amanhã, então, graças a Deus, será sexta-feira. Mas a vida segue e antes de chegar na sexta, eu tenho que falar uns negócios aqui. Por quê? Diga Tem aí. coisa importante aí, mas sabe, eu queria te fazer uma pergunta antes de você começar. Sim. Quem é que pesca de jet ski, Chico Pinheiro? Me responde essa pergunta. A família Bolsonaro, eles pescam de jet ski. É legal, né? Você sai de jet ski, É uma modalidade nova, né? não sei, Porque assim, eu nunca ouvi falar em pesca de jet ski. Primeiro que você espanta todos os peixes, né? com aquele barulho do motor, né? Mas você pode parar, esperar os peixes voltarem, né? Mas é que é esquisito, né? Quando eu era menino pequeno lá em Minas Gerais, Lá em Barbacena? lá em Barbacena, quando eu era menino pequeno, né? Meu avô era pescador e eu fui a algumas pescarias, não de barco, beira de rio, né? Mas menino gosta de falar, eu então até hoje sou um menino falante. Meu avô ficava danado da vida quando a gente falava. Silêncio! Você não pode falar na beira do rio, se você falar o peixe vai embora. Vai que ele Você escuta, tem que ficar né? quietinho, o mais imóvel possível. Agora você imagina de jet ski. Quem é que sai de jet ski numa plena segunda-feira, começo da semana, 6 horas da manhã ou antes disso, um pouco depois disso, sai de jet ski para pescar? Corre o risco de ser pescado, né? pois E é disso que eu vou falar aqui, porque tem umas coisas que não amarram. Deixa eu só fazer uma observação aqui, porque o Faça. nosso chat falou a Nossa Senhora da Conceição, a equivalência seria Oxum, seria Nossa então- Senhora dos Navegantes. Então me corrijam, eu não sei. Mas o que eu acho legal nessa história, né, é que eles são muito preocupados, os bolsonaros, com aquilo que eles chamam as narrativas. Pô, vão melhorar na narrativa, né? Porque do jeito que tá, fica ruim. Existe uma coisa, né, chamada verossimilhança. Você pode inventar a narrativa que você quiser inventar, mas ela tem que parecer real.
Porque se ela não parece real, você não acredita na narrativa. E eles são tão bons em narrativas, né? Pois é, olha aí. O Jair Bolsonaro disse que estava num local que ele chamou de ilha deserta, sem sinal telefônico, não conseguia falar com ninguém, não conseguia ouvir ninguém. Isso numa entrevista que ele deu, se não me engano, à Jovem Pan, né? Ele teria dito isso. Não teria dito, não, eu ouvi ele dizer, não, eu estava num lugar sem sinal telefônico, chamado Ilha Deserta, exatamente por isso. E ele se esquece que acabou de dizer isso, diz assim, pois é, e foi então que o meu advogado informou num telefonema, que me informou num telefonema, né, que é para cá? Para cá. Aqui. Pro outro lado, estão pedindo para mudar de posição. Hoje, olha, esse programa estão pedindo aqui no meu ouvido, sai da frente, demais. Deixa aparecer a família. Olha que coisa linda. Deus, pátria e a família. Pois é. Então, onde é que eu pai? Tá difícil, Então a história da narrativa é esta, né? Então ele vai dizer, recebi um telefonema. Agora vai poder dizer, não, mas foi depois, muito depois. Ajusta a narrativa, cara, fala direito. O Flávio Bolsonaro, o senador, aqui é o Carluxo, né? E o pai. O Flávio Bolsonaro ficou extremamente apreensivo depois desse negócio. E arranjou a narrativa que ele não voltou, porque saíram para pescar. Pescador, quando sai para pescar, tem até isso em música de Dorival Caymmi, né? E o barco voltou só, negócio trágico, vai para a pescaria e não volta, né? Não, o Flávio Bolsonaro não voltou, nem ele, nem o jet ski, né? Aí ele inventou a seguinte narrativa, ele disse, né, que tinha de pescar sem vara, você vai pescar sem vara de jet ski, deve ter uma rede atrás, sei lá, né? Mas saiu lá de Mambucaba, que é onde tem a casa deles lá em Angra dos Reis, né? E ele falou, não, eu não voltei com os outros, porque eu fiquei lá para devolver o jet ski para o Renato Araújo. Renato Araújo é um empresário de lá, candidato a prefeito de Angra dos Reis. Até o Jair fez um discurso lá, apoiando uma possível candidatura dele. E o jet ski, um amarelo, seria dele, aquele amarelo ali, ó. Seria dele. Então, eu demorei para voltar. Quando eu voltei, a Polícia Federal já tinha ido embora, disse o Flávio, sem que ninguém tivesse perguntado isso a ele. Ele estava irritado, deu uma entrevista, chamou uma coletiva, acusou todo mundo de perseguição, estou sendo perseguido, né? E disse, não voltei porque eu fui devolver o jet ski, depois eu almocei e cheguei tarde, né? Só que eu estou vendo aqui a matéria da revista Fórum, né? A matéria é o seguinte, Flávio Bolsonaro, eu não devia, mas vou explicar. Eu não voltei para a residência porque estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local que não era a vila histórica de Mambucaba. E depois fui para um almoço, e depois do almoço, então, é que eu voltei para a residência na vila histórica de Mambucaba, né? Só que ele estava dando essa entrevista em Brasília e praticamente no mesmo horário, o Fábio Weingarten, aquele que foi da SECOM e que é advogado da família, né? Disse que não, que mostrou as duas fotos, mostrou as duas motos, né? E ele disse, mostrou as duas motos na garagem. Ué, mas se a moto foi entregue, como é que ele está na garagem? Como é que ela está na garagem? Não sei, né? E disse, né? Flávio retornou posteriormente para o mesmo endereço em Mambucaba, onde se encontra desde o início da estada do presidente na região. Quer dizer, tem uma bagunça aí, que é uma narrativa onde falta verossimilhança. Parece fake news, talvez não seja. Esse pessoal odeia fake news, né? Então, enquanto Flávio dizia que foi entregar o jet ski, o Fábio dizia que ele voltou depois com o jet ski, né? Para o mesmo endereço. E disse, Weingarten, é completamente absurda qualquer ilação destoante da versão que eu acabo de dar. Quer dizer, é uma bagunça de narrativa, né, que vai só aumentar, né? Quem conta um conto aumenta um ponto e daí vai. Depois fica difícil para juntar as pontas todas, né?
A coisa pode complicar muito na terça-feira. Sabe por quê, né? Vem aí? Terça-feira, toque, toque, toque. Não é a Polícia Federal. É o general Heleno que vai bater na porta, que ele vai depor. O general Augusto Heleno, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, a quem estava subordinado, ao qual estava subordinado a ABIN. Finalmente, né? Ele vai entrar nessa história. Então agora ele vai dar a narrativa dele, né? Mas já surgiu uma história que pode ser que ele diga, não é bem assim. É porque o cara, o Ramagem, que agora é deputado, outro perseguido, segundo a família Bolsonaro, o Ramagem vai dizer que ele despachava diretamente com o presidente, mas o Ramagem já disse que despachava com ele. Quer dizer, você tem que... devia fazer uma baita reunião, né? Devia fazer uma baita reunião e acertar as narrativas. Olha, Fábio diz isso, Flávio diz isso, Heleno diz isso, Ramagem diz isso, Carluxo diz isso, combina tudo. Agora eu quero saber quem é que vai dar a ordem para esse negócio ser minimamente crível. A primeira coisa estranha é que você trouxe, Gabi. Você conhece alguém que sai para pescar sem vara, com um tempo que não está lá muito bom, por volta de 6 horas da manhã, vou pescar, cadê a vara? Não sei. Mas vai pescar sem vara? Não, vou de jet ski, mas você vai espantar os peixes. Vai explicar. Eu nunca vi ninguém pescar de jet ski também, não. Nunca vi. Né? Nunca vi. Eu vi pescar em beira de rio. Eu já contei isso. Então, eu acho tudo isso uma maluquice e é bom que eles ajustem as narrativas, né, numa história só e combinem, né? Cada um, o jogralzinho, cada um diz uma coisa. E se fulano disser isso, não, aí a gente responde aquilo. Se vocês não combinarem, meus amigos, sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim, como dizem lá no Rio de Janeiro, né? Lá na Barra da Tijuca. Vai dar ruim, meu irmão. É isso aí. Ajustem, e a gente está aqui para ouvir. Aliás, por falar em ajuste, nós vamos ouvir hoje aqui a Joyce Hasselman, que pode atrapalhar muitas narrativas que essa galera tem. Vamos ver. Pois é, vamos ver o que a Joyce Hasselman vai Ela disse que tem muita coisa, aqui pra gente. Tem muita história. Vamos ver. Conversar com ela daqui a pouco. Ô, Chico, tem muito comentário bom aqui no chat, né? Alguns eu não posso nem ler, mas a Maria de Fátima... Faz pip! Não pode. Mas a Maria de Fátima disse, jet ski é para incomodar a baleia. A pobre da baleia. Só serve para incomodar a baleia, né? Molestar a baleia. Pois é. Eu estava vendo o William De Luca e nosso querido Guga Noblat ontem no Rolê ICL, né? Eles falando de quantos bichos o Bolsonaro já molestou. A Ema, né? Com a cloroquina. A Ema, que ele queria dar cloroquina para a Ema. Aí Coitada. tem a baleia que ele molestou, mas isso foi bem antes, não é de agora não. No jet ski, foi molestar a baleia. A baleia não estava nem aí pro barulho do jet ski, né? A mulher dele molestou os peixes lá do Alvorada, que disse que ela mandou esvaziar o aquário das carpas para pegar as moedas, ou seja lá o que for, de qualquer maneira, molestou os peixes. E o Bolsonaro, tem outra coisa, num sincericídio, numa entrevista, acho que para o Pânico na TV, o falecido Pânico, né? Ou foi para o CQC, mas lá 2011, né? Ele falou, mas quem não namorou uma galinha? Coisa desse tipo. Quem nunca namorou uma cabrita? Isso, menino, criado, faz essas coisas. Quer dizer, molestar bichos parece que é o forte, né? Pescar é outra coisa. Mas eu vou dizer que, olha, a equipe, na verdade, está hoje, fazer essa denúncia aqui ao vivo, está trabalhando contra a gente, porque a quantidade de fotos que eles estão fazendo a gente assistir, inclusive toda a nossa audiência também, quando a gente está aqui, essa quantidade de fotos, né, ali de Bolsonaro no dia da operação da Polícia Federal, é realmente incrível a gente ter que acompanhar essas imagens aí. Aí a gente já sai daqui, né, e tem que tomar um antiácido, e aí a gente segue apresentando o programa. Não, que eu preciso tomar antiácido é ele, porque isso aqui ali foi gás mesmo. Olha, tá triste. Isso aqui ali foi gás, tá triste, tem que tomar um antiácido para evitar, né? Mas vamos em frente, porque a gente vai conversar com a Elo Vilela, tem um caso bastante grave que a gente vai conversar por aqui, envolvendo o caso da ABIN aparelhada. Eu vou chamar de ABIN aparelhada, né? A imprensa inteira está chamando de ABIN paralela, mas, gente, vamos combinar que é a ABIN aparelhada no governo Bolsonaro. Virou um escândalo internacional, apuração exclusiva de Leandro Demore.
do ICL, está lá, iclnoticias.com.br, a reportagem completa, mas vou trazer aqui a informação a respeito disso, essa reportagem que revela que um grupo israelense liderado por um advogado, o Etai Mak, encaminhou à Procuradoria-Geral de Israel um pedido de investigação criminal. Sabe por quê? Por conta do uso ilegal do software First Mile no Brasil. Exatamente, o programa que foi usado para espionagem ilegal foi vendido para o Exército Brasileiro pela empresa israelense a Cognite e está no centro desse escândalo de espionagem dentro da ABIN de Bolsonaro. Elô, boa noite para você, querida. Conta agora desse enrosco para a gente. Parece que é muito pior do que a gente imaginava, né? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Olha, eu acho que é muito melhor do que a gente imaginava, porque as consequências podem ser importantíssimas, né, aqui para o Brasil, não é isso, Gabi? Porque essas 32 pessoas que assinam esse pedido de investigação criminal, uma delas até foi presidente do parlamento israelense, querem responsabilizar especificamente 2 funcionários do governo que cuidam das exportações. Um deles junto ao Ministério das Relações Exteriores e outro que cuida dessas exportações no exército israelense, dizendo que eles feriram a lei internacional e a lei israelense ao venderem esse programa para o Brasil. E aí eles citam que essa empresa já foi alvo de investigação, de escândalo, porque vendeu esse mesmo programa para Myanmar. Myanmar que teve um golpe de Estado, que aliás hoje completa 3 anos o golpe de Estado, e dizem que já morreram lá mais de 6 mil pessoas depois do golpe. Venderam para os golpistas de Myanmar. Imagina só o que eles podem fazer com um programa desse nas mãos. Agora, o que eu acho mais interessante disso tudo é que a corte pede imediatamente que... A corte não, perdão. Esse processo, né, esse que deu entrada hoje, esse pedido de investigação criminal, pede, entre outras coisas, que seja suspenso o uso desse programa no Brasil. Então, se isso acontecer, né, cortar o acesso ao Brasil, imediatamente, então, o Exército também não podem mais usar o programa. Então, isso pode ter desdobramentos bastante interessantes. Agora, eles ressaltam que é um absurdo que os dados de mais de 30 mil pessoas espionadas ilegalmente no Brasil estejam depositados numa nuvem de uma empresa israelense. Eles ressaltam isso também nesse pedido de investigação. Olha só, então, as operações da Polícia Federal no Brasil usadas como base nessa argumentação, né, Lô, de que a Cognite seja investigada lá em Israel. E outra coisa, histórico de escândalos, né? Levantada hoje de manhã, né, no ICL primeira edição, né, que foi a grana enorme. O Rodrigo Viana chamava atenção para isso. A grana é enorme, enquanto a gente fica discutindo aqui ramagem, ABIN versus Polícia Federal e tal, está rolando grana desde o governo Temer, milhões e milhões para esse programa, para enriquecer empresários de Israel e para trazer informação privilegiada. Tem que se investigar qual o esquema militar que está por trás disso, porque a gente sabe que interessava a muitos militares desse país, né, interessava o golpe, interessava... Muita gente acha que o Bolsonaro encheu o governo de militares. Foram os militares que botaram ele lá. Aqueles golpistas que fracassaram quando tentaram dar o golpe em cima do Ernesto Geisel, do general Geisel, com Silvio Frota, que fracassaram várias vezes e tentaram dar o golpe no 8 de janeiro. Mas já tinham tentado antes. Então é isso. Olha, Chico, isso que você falou de milhões e milhões de dólares, né, sendo transferidos para essa empresa em Israel, que a gente não sabe que objetivos tem, a matéria do Demore também destaca que pelo menos 9 estados brasileiros já estão fazendo negócios direto com essa empresa, sem licitação. Então, assim, a coisa é muito maior do que só o que a ABIN fez. Né? Imagina a gente dizer que é só o que a ABIN fez, para a gente ter ideia da dimensão desse... 9 estados brasileiros, um deles, claro, vocês podem imaginar, é o estado de
São Paulo, claro. São Paulo, claro. E de julho não teve licitação e o Tarcísio de Freitas que contratou os serviços para atuação na segurança, na polícia militar. A grana militar. que correu disso está numa matéria do jornalista Jefferson Miola, que ontem levantou essa matéria e que hoje deu entrevista no N1. Notícias, é só que não vai dar tempo aqui de recolocar tudo, né? Mas é uma grana danada que vai lá para Israel. E aí, a gente quer lembrar também, o Flávio Bolsonaro, há poucos dias, numa entrevista para André Sadi na Globo News, né? Falou, não tinha negócio de ABIN paralela, não existe, isso é invenção, não tem nada disso. Aí ela falou, a Sadi falou o óbvio com ele, que são fatos, né? Mas o seu pai naquela reunião que vazou do 22 de abril de 2020, disse que eu não confio nessa ABIN, eu tenho meu serviço de informação. Então ele estava falando da BIM paralela, aí vira o Flávio e diz, não, ele estava falando do serviço de informação. Qual era o serviço de informação dele, então? Aí o Flávio desconversa e não tem como responder. Tem que explicar, né, Elô? Tem que explicar muita coisa, né? Muita coisa. Tem muita história para contar aí para os agentes da Polícia Federal. Só para dar um contexto aqui também, né, Lu, você falou, fundamental falar dos estados brasileiros que contrataram a Cognite. Também, no ano passado, veio a público essa história do governo de Myanmar, né, que vendeu o programa de espionagem, né, a Cognite vendeu o programa de espionagem para o governo de Myanmar, mesmo depois, isso que eu achei curioso, né, que Israel baniu esse tipo de negócio dentro do país. Ou seja, é muito curioso, né? Tudo no entorno dessa empresa de espionagem. E agora a gente está colocando aí também outros elementos relacionados a esse grupo de advogados, né? Que agora está... Esse grupo não, né? Esqueci o nome dele aqui, estava procurando. O Etaim Mac, que encaminhou essa denúncia à Procuradoria-Geral de Israel. É bastante interessante essa história. E acho que ainda vai dar muito pano para manga. Vamos seguir aqui então, Elu. Teve posse de Lewandowski aí, né? Também, que você acompanhou em Brasília. Hoje o ministro Ricardo Lewandowski tomou posse. A gente estava esperando com muita expectativa essa história. Ele agora é o novo ministro da Justiça no Palácio do Planalto. Ele foi à cerimônia de posse no Palácio do Planalto. Estavam lá o presidente Lula, 8 ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades também para essa cerimônia. E esse ato também foi uma despedida do ministro Flávio Dino e ele fez um discurso. Vamos assistir como é que foi o discurso do ministro Flávio Dino na posse de Lewandowski. Nós precisamos ter fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E finaliza Paulo, o maior de todos é o amor. Isso está lá escrito. E esse foi o meu lema e tem sido o meu lema. Com ele ingressei nesse palácio, dele me retiro, tal qual os pássaros que fazem a revoada no fim da tarde. São os valores que presidem a minha vida. E com eles me despeço, como sempre fiz, há 40 anos. Caminhando, cantando e seguindo a canção. Muito obrigado. Estava todo poético Flávio Dino, né? Estava todo poético. Começou citando a Epístola de São Paulo aos Coríntios. Né? Fé, esperança e caridade. Chico, acho que a gente pode apontar vários momentos desse discurso para ver como ele fez um fecho completo, né? Ele pediu aplausos e o público reagiu. Aliás, todo mundo na maior beca hoje lá naquele Palácio do Planalto, viu? Todo mundo em primeira linha. Mas ele pediu aplausos para os agentes de segurança, que é geralmente algo que agrada um público um pouco mais à direita. Exato. Ele falou dessa epístola que o Chico mencionou agora, né, de Paulo aos Coríntios, e que até ele brincou, né, era capítulo 13, versículo 13, eu passei 13 meses à frente do ministério, eu fui sabatinado no dia 13, achei engraçado, não leio nada nisso não, mas achei engraçado. E ele disse, o Zagallo é que tinha uma obsessão com o número 13, eu não, mas enfim. Então ele fez esse aceno, né, falando dos agentes de segurança. Ele fez uma citação bíblica, ele também
descreveu a si mesmo como um tambor, um instrumento de uma orquestra, e que ele sabe que o Lewandowski será um outro tipo de instrumento, e com certeza não vai tocar um tambor na altura que Dino toca, porque ele é muito mais discreto. Ele também falou nessa saída dele, isso que eu achei muito significativo. Vejam só, agentes de segurança, uma citação bíblica, e vou sair como sempre saio, caminhando, cantando e seguindo a canção. O que significa isso? Comunista. Ele citou uma fala de uma música de Geraldo Vandré, que é uma música que virou símbolo de resistência à ditadura. Então ele conseguiu juntar tudo numa frase só. E ele ainda deixou um recado para o Lewandowski, ele desejou a ele sucesso. Eu tenho anotado aqui, sucesso, proteção de Deus e sorte. Sorte, sucesso e a proteção de Deus. E disse, são 3 coisas que ele vai precisar todos os dias. Então foi assim, exato, Chico. As pessoas riram, aplaudiram. A assessora dele eu vi chorando copiosamente na coxia. Então foi um discurso muito emocionado, emocionante, e que consegue reunir elementos que, na minha visão, representam várias facetas da sociedade brasileira, entende? Então foi muito interessante observar essa saída dele, que não será uma saída, né? Porque Flávio Dino continuará muito ativo na vida nacional. Ele vai passar 20 dias no Senado e já disse que vai apresentar 5 projetos de lei. Isso que eu ia te perguntar, se ele ia ficar de boa nesses 20 dias como senador, né? Porque ele vai voltar para o Senado, ou se ele vai aproveitar para engatilhar mais projeto ali. Pois é. Agora... Ele vai apresentar 5 projetos de lei e ele detalhou os 3 que deixou os outros 2. Ele disse, eu não vou contar todos não, porque eu tenho que ter mais assunto para contar para vocês mais adiante. Mas ele detalhou 3 projetos e um deles é um projeto justamente para impedir acampamentos, aglomerações, gente parada e permanentemente parada na frente, civis na frente dos quartéis. Pois é. Quartel, você chega e tem escrito assim, área militar, não se aproxime. Mas se você for gado, você pode acampar ali, fazer o seu pasto, né? Agora, é muito gozado, viu, Elô? Porque esses seguidores de Deus, pátria e família devem entrar em pânico. Porque uma hora fala, viu, caminhando e cantando, seguindo a canção, comunista, esse cara é comunista, esse cara, cita Geraldo Vandré, é comunista, né? Mas aí ele vem e fala também, né, da importância da fé, da esperança e da caridade, que ele traduz por amor, que é a maior das virtudes, né? Se me faltar a fé, a esperança, não pode me faltar o amor, a caridade. E aí o cara fala, mas qual é? Ele é comunista ou ele é o quê? Como é que é Flávio Dino? É essa dúvida que ele planta na cabeça desses caras que têm tanta certeza, né, no Deus, na pátria e na família deles. Eu achei sensacional. O Flávio Dino realmente é uma personalidade ímpar, né? No sentido de, não só ele tem a experiência dos 3 poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário, ele tem uma inteligência, assim, avassaladora, mas ele tem uma verve incrível, uma capacidade de memorizar, de citar de memória tanto as leis como as epístolas, né? E de fazer isso tudo com uma leveza, com um bom humor, com poesia. Então, realmente, é difícil comparar o Flávio Dino a qualquer outra figura nacional no momento. Agora, você veja a narrativa. O Jair Bolsonaro, eu estou sabendo aqui que ele está dando entrevista para a revista Velho Oeste. Tem essa revista Velho Oeste aí? Velho Oeste. A revista do tiroteio, né? Falando desse. Tal. Né? Que é o pessoal que gosta de matar indígena, né? Velho Oeste. Só tem mocinho ali, os bandidos estão do outro lado. E na entrevista para a revista Velho Oeste, o Bolsonaro disse, a BIM da Dilma trabalhou com Cuba e Venezuela. Olha só, quer dizer, ele está, de certa maneira, admitindo, a minha BIM, né, a BIM trabalhou
com Israel, não sei o quê, para perseguir os comunistas, os ateus. A BIM da Dilma, a desculpa dele para explicar a própria BIM é botar a culpa na Dilma, dizer que a BIM da Dilma trabalhou com Cuba e na Venezuela. É muito engraçado. Bom, se ela trabalhou com Cuba e Venezuela, a BIM fez o que tinha que fazer, que é trabalhar com governos estrangeiros, entender o que está acontecendo no mundo, quais são as ameaças, quais não são, né? Agora, com certeza a Dilma não ficou usando a BIM para nenhum proveito próprio, livrar parentes dela de investigações, etc. Elô, você acha que dá para juntar as pontas dessas narrativas malucas, cada um diz uma coisa? O general Heleno vai falar, claro que a Ramagem vai ter que falar também. Vai dar para esse pessoal juntar uma narrativa verossímil? Não. Fechar uma história coerente? É. Não, acho que não. Eles vão um entregar o outro e vamos ver quem sobrevive nisso tudo, né? Acho que essa é a tônica dessa investigação. Eles vão querer, cada um vai querer livrar a própria pele e com isso vai acabar entregando alguém. Qual que é o que você falou hoje, Chico? O Heleno já está entregando o Ramagem já vai entregar o Heleno. Então eu acho que assim, essa briga é boa, essa briga me interessa um bocado. É porque o Heleno não tem muito o que falar. Ou ele diz que sabia. Ora, e se ele sabia, ele estava envolvido no crime, ele era conivente. Ou ele diz, não sabia. Se não sabia, ele foi omisso. E por incompetência, não é? Como é que ele vai explicar incompetência? General Heleno, você tem que dizer não, e o que essas você coisas sabia. de não saber, É né, um horror. Chico? Esse negócio de não saber, a gente está numa fase onde ninguém sabe de nada, né? A BIM não sabia que tinha um golpe sendo preparado, que o 8 de janeiro ia dar no que deu. A BIM não sabia de nada, né? Assim, é uma agência de super inteligência, pelo visto. Ah, sabe, realmente. Elô, também tem muito o que explicar, né? Eu queria também perguntar, você quer perguntar mais uma coisa sobre a BIM? Completando, que eu tive informação aqui que nessa conversa com a revista Velho Oeste, Que depois, inclusive, o Chico só vai contar pra gente, a gente vai falar a respeito nessa conversa com a revista Velho Oeste, o Jair disse também que o G. Dias, o general Gonçalves Dias, passeava no meio dos supostos terroristas. Na tarde do 8 de janeiro. Foi invadido, ele foi lá ver o que estava acontecendo, claro que ele foi lá no meio dos terroristas. Ele disse que essa neurose de golpe tem que acabar. Eu me sinto presidiário com todas essas pessoas presas. Olha que cara de pau, porque não que demora. disfarçatez. Botou esse povo todo, adestrou esse gado para fazer aquela palhaçada de tentar um golpe. Depois fica lamentando. Ele e esses deputados todos ligados a ele, senadores, eles foram lá na Papuda visitar as vítimas dos terroristas da esquerda, foi lá visitar alguém, foi para um templo orar por eles, foi nada. Ele está tirando o dele da reta. Eu não quero, para mim não. Nem para mim, nem para minha família, viu? Nada disso. É isso. Meu Deus do céu, viu? Daqui a pouco a gente continua com esse assunto também, mas, Elô, voltando para a história do ministro Flávio Dino e do Ricardo Lewandowski tomando posse nessa cerimônia, queria saber o que o ministro Ricardo Lewandowski falou, se ele deu alguma sinalização importante, e também chamar atenção para uma ausência, que ali foi curioso, né? A do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele disse por que ele não foi, Elô? Não, ele não disse, ele não apareceu e não falou, né? Não. Eu acho que está na praia lá em Alagoas. Não. Continua na praia estava, na praia ficou. Não foi isso não. Doença grave na família. Não. Doença grave na família. De novo. É claro. Outra vez, como no 8 de janeiro. Doença Exatamente. grave na família. Então, não apareceu. O Pacheco estava lá, alguns deputados, alguns senadores, mas o Lira, para variar, não apareceu. Então, assim, obviamente, a gente sabe que ele não gosta do Flávio Dino nem um pouco. Não sei qual é a relação que ele tem com o Lewandowski. Ele costuma cultivar relações com os ministros do Supremo. Agora, eu acho que ele tem um trabalho aí árduo pela frente para tentar conquistar um pouco da simpatia do Flávio Dino. Acho que não vai ser muito fácil, não. É verdade, Lu. Bom ponto aí também. Agora, Ricardo Lewandowski, a gente não tem ainda nenhuma sinalização de como é que vai ser, né, Lu? Continua meio que uma incógnita para a gente qual que vai ser a postura. Ele já está formando a equipe, ele já tem uma equipe bastante avançada. Ele diz que o trabalho está bem adiantado, que ele vai dar uma continuidade ao trabalho do Dino. Agora, a tônica do discurso dele hoje
Fora o histórico que ele fez da criação do Ministério da Justiça desde Dom Pedro, não estou brincando, ele pegou lá desde Dom Pedro. Perdão, gente. Eu vi todo mundo começar a conversar, a tirar um cochilo, mas enfim. A tônica do discurso dele, em termos do trabalho do Ministério da Justiça, é a mesma que o presidente Lula vem falando, o combate ao crime organizado, que ele diz que está permeando toda a sociedade, tomando um espaço cada vez maior e que precisa ser enfrentado com firmeza e com articulação de estados e municípios com o governo federal, que é a única maneira de fazer esse serviço. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, estava lá, a gente conversou um pouco e ela falou que o Rio Grande do Norte é a prova de que isso funciona, que o estado conseguiu o líder, né, do país em redução de crime, justamente porque fez um trabalho muito próximo dos três poderes, federal, estadual e municipal. E a composição aí dessa equipe, hein, Elô? A gente já tem, porque a gente falou, assim, o nome principal é o Mário Sarrubo, que era do Ministério aqui de São Paulo, né, Procuradoria-Geral de São Paulo. A gente tem outros nomes ali, teve uma mulher também, tem o Jean Uema, Ana Maria Alvarenga. O Jean Uema, que vai ser secretário de Justiça, né, que inclusive eu conheci ontem lá no Palácio, num gabinete lá do Palácio Planalto. E ele é muito próximo ao Padilha, ao ministro Padilha. Então ele já tem uma equipe aí que está começando a se movimentar. André Rodrigues vai ser mantido no cargo, né, Lô, também? Isso. Uma colega nossa, diretor-geral da Thaís Arbeck, será secretária será assessora de imprensa dele. Hoje eu estive com ela lá no Palácio também. Então, assim, a impressão que a gente tem é que está tudo bastante organizado, uma transição muito tranquila, porque a ideia é mudar pouco e dar bastante continuidade ao trabalho que já vem sendo feito, que tem sido muito elogiado, tanto na esplanada dos ministérios como no Palácio do Planalto. Muito bem, Elô. Obrigada por hoje, querida. Um beijo para você. Até mais. Até semana que vem. Tchau, Elô. A gente continua por aqui porque agora a gente vai falar a respeito de uma outra história envolvendo Anderson Torres, Chico. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil instaurado para apurar possíveis ações e omissões do ex-ministro da Justiça, ex-secretário também da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A Procuradoria afirma o seguinte: não havia elementos suficientes para se concluir que o Anderson Torres tinha o intuito de permitir que os manifestantes adentrassem e depredassem os prédios públicos, isso entre aspas. Também disse o seguinte, entre aspas também, tá, gente? De modo contrário, em diversos momentos da investigação, o que se verifica é a adoção de medidas para promover a segurança no DF e tentar impedir que os criminosos avançassem ainda mais a sua empreitada. Eu estou muito chocado com a história, eu vou chamar o professor Cláudio Couto, que é cientista político, para conversar com a gente. Professor, boa noite, prazer falar com o senhor. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite, professor. Quem nos assiste. Olha só, não sei se surpreende a vocês também, mas essa tônica de dizer que não houve, na verdade, a adoção de medidas para promover a segurança no Distrito Federal no dia 8 de janeiro é bastante impressionante, sendo que o que a gente via naquele momento era justamente a polícia ali do lado dos manifestantes e deixando passar, muito pelo contrário, né, professor? Como é que o senhor viu essa decisão do MPF? Olha, achei muito estranha também, né? Porque, inclusive, se a gente pensar em decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, né, de decretar a prisão preventiva de comandantes da Polícia Militar, do Distrito Federal, do próprio ex-ministro da Justiça, né, do governo Bolsonaro, e depois secretário de Segurança, né, nesse momento já secretário de Segurança do DF, o Anderson Torres, vão exatamente no sentido contrário, né, de que eles tiveram uma responsabilidade, inclusive por conta dessas prisões preventivas, uma responsabilidade grave nesse caso, né? E ali, no caso, na esfera criminal, aí a gente está falando da esfera civil, né? Porque a improbidade, que teoricamente seria menos grave até.
Então, essas coisas não combinam. Tudo bem, estamos falando de instâncias diferentes. Ali a gente teve uma decisão ainda provisória, evidentemente não é a condenação, não é a sentença por parte do Supremo, e aqui a gente tem uma posição pelo arquivamento por parte do Ministério Público. Mas os fatos são os mesmos. Então é muito estranho você ter posições tão distintas nos dois casos, né? Num caso, já a percepção, né, no caso Supremo, de que houve realmente, inclusive, dolo, e no outro, a ideia de que não houve. Eu acho que é preciso ainda, enfim, se debruçar melhor sobre essa situação, ver, inclusive, como é que outros reagirão a esse pedido de arquivamento do Ministério Público, porque imagino que é possível que outros atores, terceiros atores, recorram, né, desse arquivamento para que isso tenha um outro tipo de encaminhamento. Eu acho que precisa ver primeiro, né? Eu não li essa decisão da PGR, né? Eu não sei se é do Procurador-Geral, do Dr. Paulo Gonet, ou se é de um procurador da República qualquer, mas de qualquer maneira eu preciso ver, né? Ele está seguindo ali balizas legais. Não se pode acusar, dizer que houve dolo porque isso não está comprovado e tal. De qualquer maneira, os bolsonaristas festejaram, tá vendo, Anderson Torres está eleito, teve deputado dizendo assim, foi injustiçado, né? Teve deputado dizendo, quem vai pagar a injustiça absurda, a mancha, a nódoa na vida de Anderson Torres? Eu quero lembrar que ele continua de tornozeleira, porque tem um processo, né, na área criminal que está correndo. E a gente daqui a pouco vai entender por que uma coisa foi arquivada e por que a outra não. O processo criminal continuam investigações, e esse é outro que tem que explicar, né, inclusive, sumiço de celular, né? Ele deve ter ido no jet ski lá na Disneylândia, onde ele está, na Disney World, lá quando foi visitar Bolsonaro, ele disse que não, mas ele perdeu o celular lá, talvez num jet ski, sei lá. Mas, de qualquer maneira, isso ainda vai ter que vir à tona, né, com clareza. Por que o processo criminal continua, não é? E depois perguntar para ele, por que você foi jogar as provas tão longe, lá na Flórida? Esqueceu de levar a minuta que foi encontrada na casa dele. Mas eu não sei se você teve acesso, professor, às justificativas desse arquivamento. Eu não vi, sinceramente. O que eu vi da justificativa na própria notícia foi isso, né, que não se comprova dolo, né, não vi toda a justificativa, tudo que foi dito a respeito disso. Mas como a gente tem fatos que são muito gritantes, né, nós temos, por exemplo, todo aquele comportamento da polícia militar naquele dia, eu entendo que, no mínimo, isso deveria ter algum segmento para que se avaliasse melhor o processo, né? Quando você já manda isso ao arquivo, me parece, no mínimo, uma precipitação, né? Como a notícia fala, inclusive, Ministério Público Federal, não sei se trata exatamente, como você bem colocou, Chico, do PGR. Acho que isso deve ser ação de algum outro procurador do Ministério Público Federal, e é preciso ver, inclusive, diante disso, como é que o próprio Supremo vai se colocar, o ministro Alexandre de Moraes, que tem conduzido todo o inquérito ali relacionado aos atos do 8 de janeiro, a intentona, como é que ele vai olhar para isso, né? Porque, de alguma forma, e daí a comemoração dos bolsonaristas, contrasta com todas as posições que ele tem tido até aqui. Eu imagino que essa história dificilmente termina aí, inclusive na esfera civil, ou seja, na questão de improbidade, né? Como você bem pôs, criminal continua, mas na esfera de improbidade, diante desse descompasso entre as duas percepções, acho pouco provável que a coisa acabe por aí com esse arquivamento. Vamos aguardar, tem muita coisa que vai aparecer ainda, inclusive sobre esse arquivamento. E claro que o PGR, o Procurador-Geral, né, que é um sujeito muito preparado e muito comprometido com a lei, o Paulo Gonet, é bem provável que ele também se manifeste. Vamos aguardar. Tem mais coisa nessa história até, Chico, porque nessa decisão também caiu aquele inquérito contra 3 policiais militares e contra o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. E aí, quando a gente olha especificamente para esses agentes também, eu pergunto ao professor se essa história está passando um pano, assim, sendo bem direta, né? Na pergunta para o professor, se está passando um pano para golpistas, né? É isso que eu queria saber. Olha, essa é a impressão que passa, né? Agora, acho que a questão é a gente ver
qual é toda a fundamentação que o Ministério Público dá para isso. De repente o Ministério Público tem ali mais informações que a gente não tem nesse momento, que eventualmente justifiquem essa decisão. Mas é que me parece que os fatos gritam, né, nesse caso. Mas pode dizer, não há prova de dolo, não há prova de que ele, né, tinha a intenção de fazer. Não havendo prova, tudo bem, você pode até saber que tinha, mas não tem prova, tá bom. Né? E o que eles estão dizendo também é o seguinte, né, que isso decorre dessa mudança, que até me parece uma mudança correta, né, recente que houve da lei de improbidade, que é essa no sentido de só caracterizar a improbidade quando há dolo, porque realmente você tinha ali um problema anteriormente que afetava, veja, servidores públicos, de um modo geral, que era aquela situação em que você tinha a paralisia das canetas, né, como alguns chamavam, porque todo mundo tinha medo de assinar alguma coisa, uma decisão, um encaminhamento administrativo e depois ser responsabilizado no seu CPF por improbidade, por alguma questão que não foi feita de má fé, às vezes, muitas vezes sequer teve algum erro formal, às vezes é um pequeno erro formal. Então, daí que veio essa modificação que realmente entendo que é positiva. Agora, cada caso precisa ser analisado com as suas características, né? E veja, diante do comportamento que houve da PM, é muito estranho imaginar que os policiais tenham agido daquela maneira sem que seus comandantes, ou pelo menos alguns de seus comandantes, tenham determinado que eles agissem daquela forma. Pode ser que não sejam todos eles, mas tudo vai para arquivo no pacotão. É muito estranho. Eu realmente estou um pouco chocado com essa decisão por conta dos fatos, né? Por conta daquilo que a gente viu em imagens, né? As imagens, inclusive, da Polícia Militar deixando o pessoal passar, se retirando, largando alguns dos poucos seus ali que tentaram fazer alguma coisa à fúria dos manifestantes. Tudo isso vai contra, né? O pessoal tomando água de coco enquanto se destruía tudo ali nas sedes dos três poderes. Tudo isso não bate com essa ideia de que os comandantes não tinham responsabilidade. Não, professor, é o seguinte, que houve isso, a gente sabe, né? Agora pode ser que alguém falou, não, mas não está provado o vínculo dele, né, com esse tipo de ação. Bom, vamos aguardar para ver. Mas tem mais uma questão que a Gabriela quer levantar aqui. Perfeito, professor. Agora, eu queria trazer um pouco também o Ramagem Gate para a nossa conversa, porque saiu na coluna da Andréa Sadi que a estratégia do clã Bolsonaro vai ser empurrar a responsabilidade dessa ABIN aparelhada para o general Augusto Heleno, que eu acho que não precisa nem fazer muito esforço, né, para isso, porque ele vai depor na Polícia Federal na próxima semana. O Ramagem vai depor, inclusive, no dia 27 de fevereiro, pelo que eu tenho aqui de informação. A Andréa Sadi, ela entrevistou, inclusive, o Ramagem e ele disse, o meu chefe era o Heleno. Qual que foi o recado que o Ramagem deu nessa entrevista para a Andréa Sadi, na sua avaliação, professor? Olha, primeiro ele compromete diretamente o Heleno, isso não há dúvida nenhuma, né? Até porque é muito difícil que o Heleno não soubesse daquilo que o Ramagem fazia ali sob os seus olhos. Segundo, me parece uma tentativa de fazer alguma coisa que é muito comum ao bolsonarismo, que é jogar os seus ao mar quando, de alguma forma, isso se torna conveniente para que eles possam se livrar de problemas. E, eventualmente, né, se isso se confirma, parece que o Ramagem, muito possivelmente ali em entendimento com a família Bolsonaro, decidiu que é mais fácil lançar o Heleno ao mar para livrar a responsabilidade do presidente Bolsonaro e da sua família. É o que parece. Veja, mesmo que o Heleno seja responsabilizado, isso não é automaticamente razão para que se desresponsabilize Bolsonaro e família. Primeiro porque ele próprio admite que também se encontrava com frequência com o Bolsonaro com a presença do general Heleno. Depois, a gente tem que ver que tipo de chefe do GSI foi o general Heleno. Ele não era um chefe discreto, digamos que fazia o seu trabalho sem um grande protagonismo político. Ele era um chefe de GSI especialmente vocal do ponto de vista político. Se manifestava, fazia críticas a adversários políticos em tons muito duros, né? Tinha sempre aquela postura arrogante, áspera, agressiva. É difícil imaginar que alguém assim não tivesse um comprometimento com o chefe de governo, que não fosse comprometimento de tipo, inclusive,
partidário, não só um comprometimento de um subordinado que vai lá cumprir uma função, digamos, de natureza técnica, se preocupando com questões gerais de segurança. Não, ali havia um engajamento que ultrapassa isso. Então, veja, mesmo que o Heleno seja responsabilizado, é difícil desvincular isso da proximidade e do tipo de proximidade que ele tinha com o seu chefe. Né, que até aí o vídeo que vocês estão colocando dele numa daquelas lives do Bolsonaro mostra isso, né? Quer dizer, participava ali ao lado do presidente como um correligionário entusiasmado. Então, acho que é uma tentativa, muito possivelmente, que está se fazendo, né? De deixar alguém ali para servir de bode expiatório, mas não necessariamente vai resolver o problema do chefe de todos, que é o Bolsonaro, e mais, né? No caso do Carlos, a gente tem outras evidências aí que a Polícia Federal trouxe de um envolvimento mais direto dele. Exatamente. Inclusive aqui no chat, Chico, corroboram com o que o professor falou, falando assim, quem que era o chefe do Heleno, né? Pois é. Quem era o chefe do general Heleno? Vocês têm que acreditar. Vocês têm que acreditar. Eu estou falando a verdade. Agora eu quero saber o seguinte, ele vai falar a verdade como sua imitação do Heleno é ótima. Jogando em cima do Ramagem, jogando em cima de Bolsonaro. Ah, não, Bolsonaro agora resolveu jogar Heleno ao mar. Como? Vai botar ele na garupa do jet ski, ir para a ilha deserta e despejar ele, vai ficar por isso mesmo? Aí fala, mas o jet ski... sabe, ele acha os celulares ali. O jet ski foi com o general Heleno e voltou só. O que aconteceu com ele? Baleia comeu. Baleia. Coitada da baleia. Coitada da baleia. Você vê, é um negócio doido, né? É um negócio completamente doido. Eu estava perguntando para a Heloísa Vilela e eu volto agora a mesma pergunta para o senhor, professor. Essa conta não fecha, essas narrativas, né, de jet ski para pescaria, que a Gabi matou de cara. Você já viu alguém pescar de jet ski? Os peixes somem tudo com aquela barulheira. Mas exatamente. Como é que eles vão fazer? Diante do que falaram até agora, eles vão conseguir juntar as pontas dessas narrativas para estabelecer uma só? Com a sua experiência de cientista político, dá para juntar essas narrativas numa narrativa só? Olha, eles tentam, né? Agora é uma tentativa, acho que também não lhes resta muita opção, né? Na situação que eles se encontram, acho que qualquer um faria a mesma coisa, tentaria inventar alguma história minimamente plausível para poder se livrar da responsabilidade por tudo isso, mas não fecha, né? E até esse detalhe, eu tinha pensado nisso também, né? Pô, eu nunca vi alguém ir pescar com um negócio que faz barulho, geralmente até quando vai de barco, a pessoa, quando está chegando no lugar da pescaria, desliga o motor e deixa o barco deslizando. Nem conversa. Né, só com a inércia. Né? Não precisa nem ser especialista para, né, saber disso, né? Pois é. Jet ski e pescaria não combinam, né? Primeiro que não dá para segurar a vara direito em cima do jet ski. Depois que faz um barulho danado e espanta todos os peixes. Então, realmente, a única coisa que faz sentido é o horário, né? Realmente o horário que eles foram é um bom horário para pescar. Para pescadores, né? Para pescadores. Sim, para pescadores. Não para eles. Não para eles. Tá bom, Bolsonaro gosta de sair 5 horas da manhã para pescar, tá bom, maluquice é só dele, que tem essa coisa de pescador. Mas ele, os 3 filhos, todos gostam de pescar, acordando às 5 da manhã para ir pescar. E depois tem essa história, cheguei lá, num lugar tão distante que não tinha sinal de celular, aliás, o lugar se chama Ilha Deserta, não há sinal de celular. Depois ele vira e diz, aí meu advogado ligou e me disse que estava havendo uma operação. Olha... O que tem de interessante também nessa história, até para o professor poder comentar, é porque a Juliana Dalpiva apurou toda essa história, trouxe informações de bastidores, né, professor? E ela contou para a gente, aqui no ICL Notícias, segunda edição, que nesse dia da operação da Polícia Federal, na Câmara dos Vereadores, que está, né, em período de férias nesse momento, tinha gente trabalhando no gabinete do Carlos Bolsonaro. Olha só que interessante, 7 horas da manhã já tinha gente no gabinete. Você imagina, sendo dia que também normal, não é muito normal isso acontecer em dia comum. Não estou falando de segunda-feira, e muito menos segunda-feira em pleno recesso. Se você pegar um dia normal na cidade do Rio de Janeiro, uma assessoria parlamentar, antes das 11 da manhã, só se tiver uma coisa muito extraordinária. E isso com o dia com a Câmara funcionando a toda, né? Agora, numa segunda-feira de recesso parlamentar, de tempo meio chuvoso no Rio de Janeiro,
A Polícia Federal, toque, 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 a gente tem um funcionário trabalhando, que pessoal dedicado, né? E dizem que há aqueles que ainda pegam o salário e devolvem, você imagina. É um amor à causa, né? O cara trabalha desde madrugada e ainda é acusado, coitado, de devolver salário, fazer rachadinho. Trabalha no recesso, trabalha às 7 horas da manhã. Agora, o que chamou a atenção dela é justamente porque isso não é muito comum em dias comuns de trabalho na Câmara dos Vereadores. Às 7 da manhã. E no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, né? E ela tem bastante experiência nessa cobertura. Então, isso chamou a atenção do pessoal da Câmara dos Vereadores e também da Juliana durante a sua apuração. O Bolsonaro disse que tem uma inteligência paralela, né? Deve ter sido essa inteligência paralela que avisou que era importante ter alguém para guardar a polícia lá. É difícil imaginar uma situação diferente dessa, né? O que também é dar uma bandeira danada, né? Pois é. Porque, afinal de contas, estamos aqui falando disso, né? Levanta mais uma suspeita por um comportamento improvável. Claro que, vamos dizer, não tem nada de errado em tese em alguém estar lá nesse horário, mas como não faz muito sentido, né? Como vocês bem colocaram, em recesso, na segunda-feira, porque também imagino que o indivíduo não varou a noite trabalhando, né? De domingo para segunda na Câmara Municipal durante o recesso. Então, evidentemente, ele foi ali para, digamos, assegurar que quando a polícia chegasse, a situação não fosse tão complicada. Precisa ver se foi só estar no lugar, né? Ou se não foi, eventualmente, por exemplo, tirar alguma coisa dali, tomar alguma providência dessa natureza, levar para outro gabinete. Isso pode também ter acontecido. É isso, professor. Muito obrigada por hoje, professor Cláudio Couto, cientista político. Sempre um prazer ouvir o senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Um abraço, Gabriela. Um abraço, Chico. Um abraço aí para quem nos assistiu. Até mais. Falando em Chico, Chico Sá vai chegando aqui para contar para gente o que Bolsonaro está falando na live. Porque acho que ele está ao vivo até agora. Estava numa live da Velho Oeste, não é isso? E o Chico Sá teve a difícil missão de acompanhar a entrevista. Boa noite, querido. Você estava vendo a Velho Oeste, né? Aqueles pistoleiros todos. Nada, Chico. Boa noite, Xará. Boa noite, Gabi. São missões, tarefas do jornalismo. O que a gente não faz por amor a esse ofício, né? O Chico, tem uma música antiga do meu tempo, do Roberto Carlos, né? Eu vou contar para todos a história de um rapaz que tinha muito tempo a fama de ser mau, né? A história de um homem mau. Isso aí cabe bem na Velho Oeste, essa história de um homem mau. Meu Deus do céu, rapaz. Meu Deus do céu. Meu Deus. Única reação possível. Era um festival de conspirações. Para você ter ideia, sobrou até para o Pepe Mujica. Segundo o Bolsonaro, o Pepe Mujica confessou no livro dele que a Dilma tinha uma BIM paralela a serviço de... Pera aí, tem mais. A serviço de Cuba e da Venezuela. Então, tudo isso agora que estão jogando para cima dele, no caso da BIM, para encobrir, seria para encobrir, seria uma cortina de fumaça para tirar esse caso, esse escândalo da Dilma do noticiário. Então foi por aí, mas falou que querem a cabeça dele, que ele é a cereja do bolo dessa história toda. Inclusive, segundo o ex-presidente, essa operação de segunda-feira em Angra e no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e na Câmara de Vereadores, não tinha como alvo o Carlos Bolsonaro, seu filho. Toda intenção era o Jair Bolsonaro. Na paranoia dele, estão esperando alguma fragilidade, algum momento para prendê-lo como essa cereja do bolo. Porque o Brasil virou Venezuela, e assim como na Venezuela tem candidatas que não podem ser eleitas, estão inelegíveis, ele acha que é o caso dele no Brasil, que o Brasil virou Venezuela, portanto, ele também não pode ser candidato no Brasil. Então, para vocês terem ideia, isso é a parte mais leve da fala
do ex-presidente agora há pouco num canal de YouTube. Então, esse o teor, né? Ele fala também que o Adélio tentou matar o Carlos, o filho dele, naquela ida. Ué, não denunciou por quê? O Adélio. Ninguém perguntou pra ele. O comunista, sei lá. Pois a intenção era talvez matar o Carlos ainda no clube de tiros lá em Santa Catarina, quando eles se encontram no mesmo clube do tiro, mas não conseguiu. E a ideia, a intenção de matar o Carlos seria fazer com que o Bolsonaro desistisse da candidatura. Então esse show de paranoia, mas a gente vê que tudo tem, como bem fala o professor Castro Rocha, né? João César Castro Rocha, tudo tem um sentido, Chico. Você espalha um show de paranoias, conspirações, mas que pegam, são um verdadeiro chiclete para o gado, né? Isso cola muito, isso faz muito sentido para você sair da live, sair de uma entrevista com ele e começar a espalhar essas teorias de conspiração. Portanto, eu estou inelegível porque na Venezuela a candidata que corresponde ao Bolsonaro de lá também está inelegível. A ABIN da Dilma estava a serviço de Cuba e Venezuela. Então, você joga essa saraivada aí de paranoias e conspirações, e isso pega, isso alimenta, de certa forma, o eleitorado dele, né? Então, é por aí, para vocês terem uma ideia de como está uma beleza a história lá no outro canal. Como estão dizendo aqui no chat, parece verídico. Parece verídico. Primeiro que eu acho a pretensão enorme achar que ele é a cereja do bolo. Cereja jamais. Que cereja? Ele tá mais para a coroa. Tá mais para, sei lá, uma coroa de abacaxi do que ser cereja de bolo. Que mané cereja de bolo? Que autoestima tá não se falta. julgando muito, né? Tá se achando demais. A autoestima não falta. Segundo, que vem citar o Pepe Mujica, o presidente do Uruguai. Então é mais ou menos assim. O Pepe Mujica disse que a Dilma montou uma BIM para receber informações de Cuba e da Venezuela. Então eu montei para o outro lado. Quer dizer, é um negócio completamente sem pé nem cabeça, né? E muito menos cereja de bolo. Agora, eles têm fixação com Venezuela, né? Lembra daquele outro? Você lembra daquele outro, Paulo Guedes, dos paraísos fiscais? Dizendo, em 6 meses, isso aqui vai virar uma Argentina. Em um ano e meio, vai virar uma Venezuela. É isso aí que vai acontecer no Brasil, né? O Paulo Guedes. Vai ver aí os números da economia, ver se a gente virou Venezuela. Olha, é um bando de energúmenos. Só mesmo um gado muito perdido para acreditar nisso. E cada vez vai ser mais difícil. Cada vez menos, né? Mas tem quem acredite ainda, né, Chico? A gente sabe que ele tem o curral dele aí ainda, né? A extrema-direita ainda é muito forte, e exatamente por se alimentar dessas paranoias, por repetir Venezuela, 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 Venezuela. Então, esses bordões ainda têm uma ressonância. Infelizmente, até o dia que as pessoas se informarem melhor e tal, que vão, evidentemente, largar essa verdadeira seita comandada por esse senhor, por esse capitão. Quando as pessoas começarem a ver, Chico, né, alguns serem jogados ao mar, como parece que pode ser jogado ao mar o general Heleno, o próprio Ramagem, outros já foram, né? Nós vamos falar daqui a pouco com uma ex-deputada, né, Joyce Hasselmann. Exato. Era extremamente ligada, e depois acordou, viu onde é que estava, foi jogada ao mar por eles, é odiada hoje, né? O Bebiano, Gustavo Bebiano, o Bebiano, que parece que não se articulou bem com o Carluxo, né? E dizem que foi até por causa da BIM paralela. O Bebiano disse isso no programa do Roda Viva, né? Que havia uma BIM paralela, foi o primeiro a falar dessa história, né? E o Bebiano, eu clamo aqui em nome da memória do Bebiano. A morte do Bebiano precisa ser melhor estudada, sabe? Precisa ser melhor Chico, foi jogado ao mar e a sepultura, diga.
12 dias depois dessa declaração que você relembrou aí, no Roda Viva, ele morre, ele falece ali, teria sido um infarto e tal, mas não custa nada fazer uma boa investigação sobre tudo isso, né? Precisamos fazer. Deixa eu só informar aqui para quem está nos acompanhando, agora há pouco o Gabriel Vento estava nos presenteando com imagens da live em que Bolsonaro estava dando essa entrevista, né? Só para esclarecer aqui para quem está nos acompanhando, inclusive, eu vou fazer essa denúncia aqui no ar de que muita gente está dizendo, gente, essas imagens aí, pelo amor de Deus, tenham piedade da gente ficar passando essas imagens aqui pra gente. Por favor! Gabriel Vento não tem dó nem piedade. Ô, Vento, não fica pondo essas imagens aí não, que tem muita gente que não vai conseguir dormir. É um mal assombro, como se diz na minha terra. Coisa assombrada, meu Deus. Bom, vamos chamar a ex-deputada Joyce Hasselmann, né? Ela ficou assombrada também com muita coisa que viu, por isso que a gente vai chamá-la agora. Muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Joyce Hasselmann, boa noite para você. Boa noite, deputada. Boa noite a todos. Prazer falar com vocês. Toque. Boa noite, deputada. Boa noite. Prazer é nosso conversar contigo, deputada. Na segunda-feira, aqui para nosso começo de conversa, veio aqui no ICL dar uma entrevista para a gente o advogado Roberto Bertoldo, que é um dos espionados de forma ilegal pela ABIN do Jair Bolsonaro. Eu queria trazer aqui um vídeo da fala dele para a gente começar a nossa conversa. Vou pedir para a nossa produção rodar aqui, por favor. E eu liguei para ela pedindo autorização para que a Joyce, para que eu falasse, para que eu contasse o que ela me disse a respeito dos Bolsonaro em relação a esse episódio da BIM. A Joyce me pediu, por favor, que eu não falasse, eu vou respeitar o pedido dela, porque eu não tenho o todo da informação. Mas ela também comunicou esse mesmo fato, é gravíssimo, é algo extremamente grave. Deputada, eu quero perguntar para a senhora, para a gente começar a nossa conversa, que fato extremamente grave é esse que o doutor Roberto Bertoldo se refere? Não, vamos comentar, tá tudo torto aí, tem alguma coisa errada no meio dessa história, porque, na verdade, minha conversa com o Bertoldo foi sobre outro assunto, outro fato, do qual eu sei, mas não tenho a mínima prova, então não tinha como eu autorizá-lo a falar. Contei para ele e para mais algumas pessoas, algo grave que aconteceu no próprio Rio de Janeiro, mas não foi sobre a ABIN paralela. Até, Chico, eu quero fazer uma correção aqui. A primeira a falar da ABIN paralela fui eu, no dia 2 de dezembro de 2019, na CPI das fake news. Eu contei que havia uma ABIN paralela, né? Eu já tinha conversado com o Bebiano, ele estava com muito medo de falar, mas me autorizou a falar na época. E eu tive testemunha, inclusive, né? Tive testemunha, então não era só eu e Bebiano, né? Havia 2 testemunhas. E aí eu levei para a CPI das fake news e todo o meu depoimento eu mesma entreguei para o Supremo depois. Então, isso, quando o Bebiano deu a entrevista já em março de 2020 para o Roda Viva, essa informação já estava nas mãos do Supremo, eu já tinha entregue isso. Bebiano falou que estariam tentando, na verdade, já existia uma ABIN paralela, ele não foi muito além, porque Bebiano sempre amou muito, né, o Bolsonaro, ainda mantinha assim, um respeito grande, então ele foi mais soft nessa entrevista. Mas ali a ABIN paralela já existia, já perseguia, pessoas já estavam sendo monitoradas e grampeadas. Então aguardem as investigações, que vai chegar a informação de grampo telefônico, né? No meu caso, por exemplo, a ABIN chegava a me seguir de carro. E a coisa ficou tão ridícula, tão patética, que uma vez, eu indo à casa do Roberto Bertoldo para uma reunião lá com os advogados, a ABIN paralela, né, o pessoal da ABIN paralela parou o carro atrás do meu. E ficou lá parado. Daí eu saí, eles iam atrás de mim. Faltava até... era descarado o negócio. Bom. Quando eu chegava em casa, quase todo dia tinha alguém pendurado no poste que dava para frente da janela do meu quarto. Para quem conhece os funcionais em Brasília,
toda a parede, né, a parede corre com janelas em toda ela. Então, você fica muito exposto ali. Toda vez que eu chegava, se eu chegava mais tarde, tinha alguém pendurado. Se eu chegava na hora certa, tinha alguém pendurado lá. A senhora acha que devia haver alguma reinvestigação sobre a morte do Bebiano? Foi 12 dias depois dele falar isso. Veja, eu sempre achei isso. Sempre. Acha? Sempre achei. Acha ainda? Assim, dentro do meu círculo mais pessoal, em casa, com a minha família, eu sempre comentei isso, né, que é coincidência demais. É coincidência demais, né? E tem mais coisas que precisam ser investigadas. O que, por exemplo? O que precisa ser investigado? O que precisa ser investigado? Exatamente o que eu não posso falar, porque senão leva um processo danado, porque não tenho prova. Não, mas tem gente que deve ser investigado. Grande, né? Não, pode dizer, isso aqui precisa ser investigado. Não é? Porque a gente você não está afirmando nada. Não está afirmando nada. Estou falando que precisa investigar tal coisa. Seria interessante que investigassem. Só depois de uma investigação pode se confirmar se sim ou não. Investigar a morte do Bebiano, sim. Não estou acusando ninguém de nada. Sim, mas claro. Nem eu. E acho interessante continuar a investigação sobre a morte da Marielle. Mas ligando esse caso à política? A história está mal contada. Então, é importante que a investigação continue de maneira séria e célere. Chico Sá. Deputada, parece que houve um alívio, voltando ao caso Marielle, já que a senhora citou, houve um certo alívio, pelo menos é o que o clã Bolsonaro comunicou, agora quando anunciaram a possibilidade de ter sido o Domingos Brazão. O mandante do crime. Brazão, exatamente, Chico, obrigado. Você acha que isso realmente foi um alívio ou foi um disfarce da família que ainda teme as investigações no caso Marielle? Não posso falar um disfarce, não posso, mas que foi um alívio, foi. Agora, se você olhar nas minhas redes sociais, eu não dei essa notícia e não permiti que a minha assessora desse. Eu não dei essa notícia. Porque essa notícia é muito sem pé nem cabeça, né? Tem mais coisa aí que realmente precisa ser investigada. E eu não estou aqui dizendo que fulano é inocente, que cicrano não é inocente, né? Eventualmente pode ter participação de mais de uma pessoa, ele pode ter participado, mas tem mais caroço nesse angu. Que tipo de coisa tem que ser mais investigado? Que tipo de coisa? Por exemplo... A morte da Marielle tem que ser mais investigada, né? E realmente se houve a participação desse conselheiro, tanto que, como eu disse, eu não dei essa notícia. Eu comentei com a minha assessora, falei, não vamos correr o risco de dar barrigada nesse negócio, né? Vamos deixar a coisa como está. Então, esse foi o meu posicionamento como jornalista que sou. Deputada, eu queria perguntar, porque a senhora falou que era seguida descaradamente pela ABIN de carro, quando foi isso? Enfim, foi durante o governo Bolsonaro, e como que era a relação da senhora com o Moro nesse momento? Porque ele era ministro quando a senhora estava sendo espionada, né? Ele sabia, na opinião da senhora, ele conhecia algo a respeito desse esquema? Eu não acho que ele sabia com toda certeza, mas alguma pista ele devia ter, né? Óbvio. Quando a primeira vez que eu ouvi esse negócio de ABIN paralela, que foi uma conversa que eu peguei, eu ainda como líder de governo, como é que foi? Aquela coisa, foi no gabinete do Bolsonaro. A primeira vez que eu ouvi no Planalto, uma conversa meio torta sobre isso. Como é que foi essa conversa? Ele e o general Heleno. Entre ele e o general Heleno. Como é que foi a conversa? Em junho, foi meio do ano, foi ali por junho, o começo de julho, eu, como líder de governo, entrava no gabinete a hora que eu quisesse, saía a hora que eu quisesse, a não ser que ele estivesse em reunião privada. Quando estava em reunião com o ministro, eu entrava. E aí eu entrei e peguei essa conversa meio torta, falando de relatório de inteligência, dossiê. E a hora que eu entrei, houve aquele silêncio sepulcral. Quem falava o quê? Assim. Quem falava o quê nesse momento? Eles se conversavam. O Heleno falando para o Bolsonaro, né,
que alguns dossiês já estariam prontos, e eles conversando sobre isso. Eu peguei, aquilo foi assim, eu liguei com algumas informações, como jornalista, fiz 3 ligações, juntando Lé com Cré, e já sabia dessa história, mas não tinha prova nenhuma. Quando o Bebiano me contou, porque eu acompanhei toda a tragédia que foi, né, o Bebiano jogado ao mar, porque eu estava na fase de costurar apoiamento no Congresso para o governo. E eu liguei, assim, enlouquecida para o Bolsonaro, aos gritos com ele, dizendo: você realmente vai estragar tudo. Como é que você pode fazer isso com aliado de primeira hora? Como é que você vai ter aliado de segunda hora? Isso é burrice, é estupidez. Falei nesse nível com ele. Né? Uma dessas conversas até foi na casa do Rodrigo Maia, ele acabou ouvindo a conversa. Então, e aí o Bebiano confirmou para mim e eu levei para a CPI das fake news. Então, isso já existia, já estava implantado, né? Não era como o Bebiano disse, né? Estavam tentando. Não, ele rompeu com o governo por conta disso, era contra, né? Mas você se lembra que foi logo no começo do governo, né? Começou o governo, o Bebiano já dançou. Então, foi nesse momento ali que eles realmente montaram a BIM paralela, foi quando o Bebiano saiu do governo. Depois disso, a senhora pulou do barco, ou a senhora foi jogada ao mar? O que aconteceu? Não, eu acho que foram as duas coisas. Eu primeiro pulei do barco e depois eles mandaram todos os tubarões atrás de mim para ver se me devoravam. Né? Foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu sabia que, assim, meu sonho era continuar ali para aprovar a reforma da Previdência, também a reforma administrativa e a tributária. Eu aprovei da Previdência, entreguei bonitinho, fui líder do governo que aprovou isso, lindo, maravilhoso, negociei tudo que precisava dentro do Congresso. Quando eu vi que a reforma administrativa e a tributária não iam sair, eu conversei com o Bolsonaro sobre eu deixar o governo. Eu estava numa guerra com o Eduardo Bolsonaro, assim, uma guerra de listas. Ele queria assumir o PSL e eu era indicada para ser líder. O Bolsonaro começou a comprar deputados com emenda, chamar um por um. Eu consegui, um deles acabou até gravando o presidente e tal na época, e falou para ele: estão tentando comprar, os deputados estão chamando lá 5 milhões para um, 10 milhões para outro, 20 milhões para outro e tal, aquela coisa. E eu dei um checkmate nele. Eu dei um checkmate nele e consegui uma lista em que eu fui colocada como líder. E um pouco antes disso, assim, nós já tínhamos tido muitas conversas tensas. A minha relação com o Bolsonaro não era uma relação como as pessoas imaginam depois da eleição, que era uma relação assim fofinha, né, de filha com papai. Eu realmente me colocava contra ele em vários momentos. Eu discordava dele em muitos momentos, e aquilo para ele era assim terrível. Ele não suporta a discordância. Mas eu fazia isso, eu fiz esse papel na campanha também e continuei fazendo isso. Então eu sabia que não ia durar muito o negócio. Deputado. Quando eu vi que a reforma não ia ser aprovada, falei com ele, falei: vou sair, vou mandar uma carta. Foi esse o combinado. Vou sair, vou mandar uma carta, né, na segunda-feira. Eu falei com ele numa sexta. Teve questões que a gente discutiu, nós brigamos mesmo, porque ele queria que eu defendesse o Flávio, eu não defendi. Teve vários percalços ali. E ficou combinado que eu sairia na sexta, até ajudaria a escolher um novo líder do governo do Congresso, que eu indiquei e foi o escolhido, inclusive, né? E ficou tudo certo. Quando eu chego em São Paulo, que eu acordo de manhã no sábado, né, eu fui demitida pela imprensa, sendo que eu já tinha pedido para sair. Então eles são tão babacas, tão infantis, que os filhos do Bolsonaro vazaram para um site que eu fui trocada, sendo que eu tinha pedido para sair e mandaria a carta na segunda. É só, sabe aquela coisa para dizer assim, eu fiz primeiro. Sim. É bem uma coisa de criança mesmo, mal criada. E depois disso, Chico, eles começaram um ataque contra a minha reputação, que, né, segundo 2 institutos de pesquisa e universidades, eu fui a persona mais atacada na internet durante 2 anos e meio. Então, foi realmente um linchamento moral, né, um estupro moral. Eu disse isso várias vezes na tribuna da Câmara. E, assim, tudo que eles puderam fazer para me destruir, eles fizeram. Agora, né, com a operação da Polícia Federal, que está na cola da BIM paralela, muita gente está me pedindo perdão. Perdão, você tinha razão, deputada, você falou na CPI das fake news, né? Mas
depois de apanhar tanto, perdão agora, fica para depois, né? Deputada, Chico Sá tem uma pergunta, eu tenho outra, a Gabi tem outra. Eu só pedi para a senhora ser mais sintética na resposta. Vamos passar para o Vou Chico. tentar. Vou tentar, eu sou jornalista, eu falo bastante. Ótimo, deputada. A senhora citou agora o Flávio Bolsonaro. O ex-presidente, ele queria que você fizesse uma defesa mais enfática no caso das rachadinhas, não é isso? Pelo que eu tô... Era essa? É porque todo dia, Chico, eu saía do Planalto e era eu que falava com a imprensa, porque estava naquela coisa da reforma da Previdência, todo mundo queria notícia. E ficou combinado que nem o Paulo Guedes abriria mais a boca, depois de falar tanta asneira, e nem o Bolsonaro abriria a boca sobre isso. Porque cada vez que eles abriam a boca, a gente perdia 100 milhões. Né? Então, um tri foi caindo, né? E a reforma mingou um pouquinho. E ele queria, né, que enquanto eu estava falando da reforma, que eu saísse defendendo o Flávio. E eu falei, eu não vou defender picareta. Eu não tenho relação nenhuma com o Flávio, eu nunca tive relação com o Flávio. Quando o Bolsonaro passou do primeiro para o segundo turno, ele me ligou para dar parabéns, porque eu tinha feito mais de 1 milhão de votos e tal, e ele falou o seguinte, e agora, o que eu faço para o segundo turno? Eu falei, a primeira coisa, pega seus filhos, tranca no banheiro e toma o celular. Né? Inclusive o Carluxo. E eu falei, sério, foi em tom jocoso, para ele realmente afastar os filhos da campanha. O Carluxo também? Como? Trancar o Carluxo também? Todos. O ideal é ter afastado todos, porque ali se construiu uma rede de fake news, de ataque ali, que eu nunca concordei com aquilo. Né? Eles atacavam, inclusive, aliados. Se um aliado ousava a fazer uma discordância pequena, eles atacavam. Eles me atacaram porque eu estava concorrendo com o Eduardo Bolsonaro na campanha, olha que loucura, né? Chegaram a me atacar na campanha. Então, eu tive com o Carlos uma única vez, quando eu levei a Viviane Sena na casa do Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, porque ela era minha indicada para ser ministra da Educação, né? Ficou tudo acordado e, no final das contas, veio, quando o filhinho Eduardo descobriu, ele atravessou o Vélez, né, ele e o Carlos, e a gente teve aquela beleza de ministro, né, o Vélez na educação. A senhora, então, não tinha uma relação, eu ia perguntar justamente como que era a relação da senhora com o Carlos Bolsonaro e se em algum momento a senhora levou para as instâncias superiores, justamente levou ao ministro Sérgio Moro a reclamação em relação à ABIN, e o que ele falou a respeito disso? Não levei ao Moro, não conversei com o Moro sobre isso. Conversei com o Moro muito, né, na época que ele estava saindo, se ele devia ou não sair, a gente conversava bastante, às vezes se encontrava no ministério, às vezes, né, num restaurante, e a gente falava sobre isso. Mas eu nunca levei para o Moro a questão da ABIN. Mas a questão... Por que não, deputada? Eu pergunto porque a senhora era muito próxima do ministro Moro e porque justamente ele poderia, de alguma forma, enfim, começar a investigar, saber o que estava sendo feito dentro da ABIN, já que estava sendo formada uma ABIN aparelhada nesse momento. Porque eu não sabia se o Moro sabia ou não sabia. Então, eu achei melhor levar isso direto para o Supremo. Então, ele ali não resolveria muita coisa, porque estava já com a corda no pescoço, já sabia que ele ia, né, deixar o governo, e acabei levando isso, né, como todas as outras provas da CPI das fake news, que foi comprada pelo governo por emendas, mandadas ao Ângelo Coronel, senador presidente da CPI à época, né? Então eu atravessei a rua e deixei no STF tudo que eu entreguei na CPI das fake news. Bom, quando a senhora fala que que outras coisas precisavam ser investigadas, eu só pergunto sim ou não. A investigação do assassinato de Marielle mereceria uma investigação que envolvesse, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que era um desafeto. Você acha que devia ser... falar isso. Não, quer saber se a senhora acha que deveria ser investigado ou não? Não posso falar isso, seria irresponsabilidade da minha parte se eu falar uma coisa dessa sem provas, não posso. A senhora teria ouvido? Eles me perseguem o tempo todo, eu não posso, né? Eu precisava ter uma prova na mão para poder te falar. A senhora teria ouvido essa prova. A senhora teria ouvido em algum momento, algum comentário do general Santos Cruz a respeito da participação dele nesse crime, de alguma maneira? Não. O que eu ouvi do Santos Cruz foi também da BIM paralela, né? Antes mesmo do Bibiano me falar. Uhum.
Deputada, voltando à BIM paralela, né, como está sendo chamado esse escândalo, até que ponto a BIM fornecia dados, alimentava o gabinete do ódio, que funcionava ali nas cercanias do gabinete do ex-presidente? Funcionava dessa maneira? Você tem alguma evidência disso? Funcionava dessa maneira. Essa BIM paralela, que na verdade era comandada pelo Ramagem, pelo Carlos, que comandava o Ramagem, que tinha mais ali meia dúzia de policiais dele para fazer isso e que usava os equipamentos da BIM. E uma parte, né, da BIM ajudou nisso, mas uma parte considerável da BIM não queria saber disso, não se envolveu nisso. Funcionários de carreira que estão há muito tempo lá, né, eles não se meteram nessa história. Mas você sabe que, né, em terra de leão, gatinho me abaixo. Então, um servidor, ele não vai enfrentar a estrutura do presidente da República, né? O servidor, ele está lá, ele está garantindo o sustento dele, né, do dia a dia. Então, muita gente me perguntou, mas por que os servidores não fizeram denúncia? Gente, é só olhar o que o governo faz com qualquer opositor. O que fizeram comigo, com o Rodrigo Maia, né? Que tínhamos mandato. Imagina com alguém que não tem mandato, que está ali, que depende daquilo, né? Mas eles forneciam, faziam os dossiês falsos, às vezes pegavam meia informação verdadeira para dar um tom de veracidade, construíam toda uma narrativa sobre aquilo, mandavam para o Gabinete do Ódio, o Gabinete do Ódio distribuía para os deputados federais, Gabinete do Ódio, para todos. Gabinete do Ódio do Carlos Bolsonaro, que era o coordenador desse gabinete. Sim, o Gabinete do Ódio do Carlos Bolsonaro. O senhor falou várias vezes... O Eduardo também. A senhora falou várias vezes que teme as consequências do que possa ser dito ou não ser dito. As consequências partindo do Carluxo, do Carlos Bolsonaro. Quem é o Carlos Bolsonaro e de que ele é capaz? Porque a senhora já falou isso também. O Carlos Bolsonaro é um psicopata capaz de qualquer coisa. Ele já te ameaçou alguma vez, deputada? Não, mas botou os cachorros dele para me ameaçar. Ameaçar de morte, ameaçar de estupro, ameaçar... Então, toda aquela... né, quando havia a divisão que eu mostrei na CPI das fake news, como a informação chegava em todos os cantos do Brasil muito rápido, além dos robôs que eles usavam, né, eu fui muito ameaçada, fui linchada todo dia, né, mas também ameaçada. A senhora disse que o Carlos mandava no Ramagem. O que a senhora quis dizer com isso? A ideia de montar a BIM paralela foi do Carlos, né? E, obviamente, o Bolsonaro amou, adorou, porque ele sempre quis controlar todos os órgãos de segurança e assim o fez enquanto foi presidente da República, né? Então, o Ramagem era muito próximo, né, ao Carlos, ao Flávio nem tanto, mas mais próximo ao Carlos. E o Carlos tinha esse controle do Gabinete do Ódio, logo tinha diretamente uma comunicação com o Ramagem para receber os dossiês, para conseguir atacar adversários e para receber também grampos telefônicos, para receber essas informações de contra-inteligência. E o general Heleno, deputada, qual era o papel dele nesse meio campo aí? Ele atuava junto com o Ramagem ou ficava mais ali na dele? Qual era o estilo do general Heleno nessa confusão toda? Veja, eu não sei o tamanho da atuação do Heleno, mas que ele sabia, tanto que eu vi ele conversando com o Bolsonaro sobre isso, né? Ouvi entrando no gabinete ali pelo meio do ano, eu não me lembro se junho ou julho. Deputada, eu queria saber o tipo de ameaça que a senhora recebeu. A senhora disse que o Carlos Bolsonaro é capaz de tudo e que foram os capangas dele que ameaçaram a senhora. Que tipos de ameaças que vieram? Como é que a senhora sabe que era o Carlos Bolsonaro e não, eventualmente, o clã Bolsonaro, enfim, ou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, o Carlos Bolsonaro eu digo porque ele era um dos líderes do Gabinete do Ódio, mas é óbvio que eu estou falando aqui do pacote, né? Ali eles faziam tudo em conjunto, né? Uma gangue mesmo, atuando juntas. Então, quando eu digo capanga, eu não estou dizendo no sentido literal. Eu estou falando a trupe que eles tinham na internet, montada em todos os cantos do Brasil, que era toda... Eu mostrei na CPI qual era o calendário que eles iam me atacar e qual é o calendário que eles iam atacar outras pessoas. Então, eles pegavam dias específicos do mês para me atacar, assim, dia e noite, e fazer com que meu nome fosse o mais citado negativamente nas redes sociais. E a partir dali eu recebi muitas montagens sobre mim, coisas horríveis mesmo, e também muitas ameaças de morte e de outras coisas. E a senhora ainda teme pela sua vida hoje, deputada?
Veja, eles tentaram de tudo, né, para me matar de todo jeito, moralmente, psicologicamente, mas eu tô aqui, eu fui resiliente, né, minha coraça tá mais dura e eu não tenho medo desses bandidos, não. A senhora falou, Carlos Bolsonaro é um psicopata, capaz de tudo. O que é tudo? Ele é capaz do quê? Ele é capaz de tudo, ele é capaz de destruir pessoas, ele é capaz de destruir fisicamente, ele é capaz de mentir, ele é capaz de enganar, ele fisicamente, é capaz de... destruir pessoas e reputações da coisa. Destruir fisicamente é capaz? Não posso dizer, Chico, não posso dizer. Para um psicopata, eu acho que ele é capaz de tudo, né? Então, assim, de novo, eu não tenho provas, eu não posso ir além. Eu sei o que você quer arrancar de mim, Chico. Eu também não quero arrancar. Eu quero que a senhora diga o que sabe. Pelo país, pela importância sua como ex-deputado, como jornalista, para o país. Isso é relevante. A única coisa que eu acredito é que as mortes de Bebiano e Marielle devem ser investigadas com mais profundidade. E essa investigação deve levar em consideração a existência da família Bolsonaro. Não tem como não levar, né? Não tem como então não levar. Então deve levar em consideração a família Bolsonaro. Bolsonaro não tem como não levar. Também tem que colocar esse ingrediente aí no meio da investigação. Deputada, vamos falar um pouco do episódio de Juiz de Fora, da famosa facada. A senhora chega a desconfiar em algum momento daquele episódio, que não teria sido, pode ter existido, mas não foi daquela maneira. O que a senhora sabe sobre esse caso Juiz de Fora, o caso do Adélio, que acaba de ser citado pelo ex-presidente numa entrevista que ele deu hoje à tarde? Veja, que a facada ocorreu, né, eu acompanhei isso, inclusive vi o Jair no hospital e acompanhei um pouco da reabilitação dele, que ele tem problemas até hoje por conta, né, daquela facada, daquele atentado, ele tem. Agora, tem muitas coisas que são muito peculiares nessa história. Eu conversei muito sobre isso com o Bebiano, ele também achava muito esquisito muita coisa, como, por exemplo, Bolsonaro não saía comigo, pelo menos, ou com o Bebiano do lado, sem o colete de segurança por baixo da roupa. Podia estar o calor que fosse, ele não saía sem o colete à prova de balas. Não tinha jeito, ele estava sem colete. A equipe de segurança, que sempre era uma equipe grande, reforçada, porque era sempre muita gente, então tinha que fazer um cordão, né, de isolamento. Chefiada pelo Ramagem. Chefiada pelo Ramagem, equipe de segurança, que era policial federal. Sim. Então a equipe de segurança estava reduzida pela metade naquele dia. O Bolsonaro nunca saía do jeito que ele saiu, nunca a equipe de segurança permitiu que ele saísse daquele jeito, nos ombros de alguém, sem porque aí a polícia não tem muito o que fazer, né? Tá longe, né, da altura dos policiais, no ombro de alguém. Então, assim, tudo isso cheira muito ruim, assim, cheira muito ruim, né? Por que tantos eventos, assim, consecutivos aconteceram justamente naquele dia, né? Eu, por exemplo, estava viajando com o Bolsonaro para vários lugares do Brasil. Eu não fui sequer informada nesse dia. O Carlos já estava a caminho de carro de lá. Então, é esquisito. Assim, é esquisito. Agora, que o Adélio deu uma facada no Bolsonaro, o Adélio deu uma facada no Bolsonaro. Isso lá tá absolutamente comprovado com imagens e com tudo. Isso aconteceu. Mas que houve uma falha de segurança, não sei exatamente por quê, não sei se estavam achando que a coisa ia ser pequena, né? Acho pouco provável, mas que houve essa falha, e o Bolsonaro, obviamente, sabia disso, dos riscos, né? Porque ele não é bobo, né? E sabia que tinha menos agentes, sabia que não estava usando colete, essas coisas. Deputado, eu queria perguntar também, mais uma vez, a respeito do que a gente está chamando de ABIN paralela. Completar uma coisa da facada? Sim. Só uma, antes de mudar de assunto, sim. Que é o seguinte, o que eu acho muito estranho é esse seu Adélio, o senhor Adélio, sai lá de Montes Claros, lá do norte de Minas, e treinar tiro no estande de Santa Catarina, né? Lá a região de caques da deputada Júlia Zanata, né? Vai treinar lá, onde treina também os bolsonaros. Como é que você explica isso?
Eu não explico. Não? E acho que ninguém explica. Mas imagina. Quem consegue explicar são né? Não parece estranho? A turma do Bolsonaro e o próprio Adélio, né? Se eles tinham uma correlação, eles têm que se explicar, né? Mas que é esquisito. Realmente é uma coisa, né, estranha. Eu queria perguntar, deputada, a respeito da ABIN, né? Voltar para a ABIN aparelhada, para perguntar em que contexto que isso aconteceu, né? Tanto a senhora denunciou, o próprio Bebiano também. Em que ano que surgiu essa ideia? Em que momento? Como é que o Carlos Bolsonaro estava ali como cabeça dessa história, que é o que as investigações estão trazendo agora e é a operação da Polícia Federal na segunda-feira também? Não era uma BIM aparelhada, é diferente. Era uma BIM paralela, porque nem todo mundo da BIM fazia parte disso e muitos servidores de carreira condenavam isso. Só para deixar claro, né? Então, era um outro grupo que fazia contra-inteligência, com alguns servidores da BIM, com policiais federais e com os equipamentos da BIM. Né? Mas não era toda a BIM. Né? Por isso, chamada de BIM paralela pelo próprio Bolsonaro. Ele mesmo chamava de BIM paralela. Quero montar minha BIM paralela, eu quero minha BIM, eu quero não sei o quê. O Ramagem, vocês lembram, houve a tentativa de emplacar ele na Polícia Federal, não deu ruim, né? O Supremo foi lá e impediu. O Carlos veio com essa ideia logo no início do governo, né? No segundo mês ali, o Bebiano já ficou sabendo disso. E qual era a motivação dele, deputada? Só para não perder aqui a linha do raciocínio. A motivação? Isso. Espionar adversários, plantar informações falsas, produzir dossiês falsos, ter grampos telefônicos, espionar como ele fez, né, a minha conversa com o Rodrigo Maia, né, sobre questões envolvendo a Câmara, envolvendo o governo, envolvendo projetos. Então, o que ele queria era achar alguma coisa para pegar a gente. Né? Ele queria achar alguma coisa, porque se tivesse achado, obviamente teria feito um estardalhaço. Ele desconfiava da senhora, então? Oi? Ele desconfiava da senhora, da sua lealdade a Bolsonaro? Eu não sei se ele desconfiava da minha lealdade, mas os filhos dele sempre me odiaram. Se ele desconfiava da minha lealdade, ele era um idiota. Ele é um idiota. Mas se ele desconfiava, ele era realmente mais idiota do que eu suponho, porque eu estava ali trabalhando pelo governo, né? Enquadrando ele de vez em quando, mas os filhos sempre tiveram muita briga comigo. O Eduardo em especial, né? Mas aí todo o clã já me odiava e pronto. Como eu disse para você, eu tive contato só uma vez com o Carlos Bolsonaro e nunca mais, graças ao bom Deus. Então, o objetivo era esse. Era o objetivo de fazer espionagem contra a inteligência, né? O objetivo de chantagear pessoas, né? Muitas pessoas que tinham problemas, né? Certamente foram alvo de chantagem. Eu espero que elas abram a boca agora, né? Então, realmente muita gente passou por esse grampo, né? O Moro certamente estava entre eles também, certamente na investigação vão achar, porque o desgaste entre o Moro e o presidente também começou bem antes do Moro sair, né? Então, era isso, ou era desafeto, ou era por desconfiança, e no meu caso, assim que eu iniciei uma briga mais intensa ali dentro do PSL com o Eduardo, eu já passei para a turma dos grampeados. Aqui no nosso chat, inclusive, perguntam, e eu estou acompanhando aqui, né, as pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista, se a senhora sabia do envolvimento de outros militares, além do general Heleno, envolvidos na BIM paralela. Com conhecimento, pelo menos, né? Não. Que eu conheça, não. Né? Mas os militares, os generais, né, eles faziam tudo que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro cobriu os generais de benefícios, de benesses, de aumentos, de penduricalhos, né? Viagra, prótese peniana, né? Tinha tudo para os chefes, né? Dos militares. Então, eles estavam num grupo ali que faziam, uma parte deles, o que o Bolsonaro queria e bem entendia. Quantos estavam envolvidos, eu não sei, mas certamente estavam sim, porque o Heleno não ia estar sozinho no meio dessa história, né? E nem imagino que nem só esses 6 policiais do Ramagem, mas esse pequeno grupo da BIM que estava fazendo essa contra-inteligência estivessem sozinhos.
Deputada, eu também queria perguntar, desculpa, Chico, pode ir lá, depois eu faço. Não, por favor, vai lá que eu Não, vou é sobre a depois. BIM paralela, eu queria perguntar para a senhora, deputada, o que a senhora sabia, que a senhora acredita que poderia motivar a BIM paralela a fazer um monitoramento e em que medida que a senhora incomoda o bolsonarismo? O que te assustou mais, talvez, nesse momento, vendo do que era capaz e o quanto a senhora estava sendo perseguida pelo que a senhora relata aqui? Olha, não há uma motivação específica, não precisa de uma motivação específica, basta você discordar, e eu era uma pessoa importante dentro do Congresso, fui líder do governo, cuidava de Câmara, de Senado, de Ministério, aquela coisa toda, né? Então foi uma repercussão muito grande em cima do meu nome. E aquilo foi causando um ódio, inclusive, entre os irmãos, né? O Eduardo e o Flávio tinham um pavor de mim, porque eles acabavam aparecendo mais em escândalo e eu aparecia nas notícias boas, fazendo, né, as coisas andarem dentro da Câmara dos Deputados. Mas basta o momento em que as tensões aumentaram entre mim e o Bolsonaro, como eu disse, foi bem antes de eu sair, o tensionamento do meio do ano para frente foi muito, muito pesado. Eu só não saí antes porque precisava realmente continuar tocando a reforma, porque o líder do governo na Câmara coitado, o Rodrigo Maia nem atendia ele, era esse nível, não atendia, não entrava na casa do Rodrigo Maia. Então, como é que você vai ter um líder que não conversa com o presidente da Câmara, né? Então, ficava para mim, eu fazia duas lideranças ao mesmo tempo, né? Então, no momento em que eu passei a ter essas tensões com o bolsonarismo, eu já percebi que a coisa começou a ficar um pouco diferente. Os meus seguranças, que eu andava escoltado o tempo todo, os meus seguranças começavam a ver carros seguindo a gente, né? E na sequência tive toda a certeza, depois de ouvir essa conversa aí, esse trechinho de conversa do Heleno com o Bolsonaro, e logo depois o Bebiano me contando tudo. Diga, Chico. Deputada, eu volto ao momento em que o Bolsonaro, como ex-presidente, pede a senhora para defender o Flávio. Nesse momento, ele chega a ser um tanto quanto violento, né, na abordagem. Eu queria que você me contasse um pouco essa reunião. Sim. Bom, estávamos eu e ele a várias mesas na sala da presidência, ele estava sentado numa mesa quando eu entrei, numa cadeira à mesa quando eu entrei, e ele já estava tenso, com os olhos vermelhos, né? Ele tinha... o Bolsonaro alterava muito entre gargalhadas e choro, e uma coisa meio bipolar ali, ele estava com os olhos vermelhos, não sei se de raiva ou do quê, e ele falou, senta aí. E ele falou, olha aqui, não tem como a minha líder não defender meu filho. Você vai ter que defender o Flávio. E queria, inclusive, que eu falasse com o Fux na época, porque eu tinha uma abertura ali dentro do Supremo também. Ele queria que eu falasse com o Fux na época. E eu falei, não vou falar. Que mané falar com o Fux? Vê se tem cabimento um negócio desse, né? Então ele queria que eu conseguisse dar uma blindada ali no Supremo, né? E ele exigiu. E eu disse, não defendo picareta. Não vou defender. Eu sei que ele fez o que ele fez, eu não vou defender Jair. Geralmente chamava ele de 01, chamei ele de Jair ali. Bom, Opa, desculpa, tocou o meu telefone aqui, desculpa. Só mais uma questão. Deixa eu concluir. Sim, então, por favor. Eu não concluí. Aí o Bolsonaro levantou da cadeira e fez menção de vir, deu a volta na mesa e fez menção de vir para cima de mim. Eu levantei imediatamente, cruzei os braços e fiquei parada. Eu até brinco com as pessoas que, né, passou pela minha cabeça, é hoje que eu derrubo, né? É hoje que eu derrubo esse homem no chão, né? Eu sou lutadora há bastante tempo, fiz algumas artes marciais sem me defender. Quando ele viu que eu não me intimidei, ele retrocedeu. Ali, naquele momento, não tinha mais como continuar. Por isso que, a partir dali, eu já estava rompida com o governo, mas ainda tocando a reforma pelo governo. Porque não tinha como trocar, não tinha como... O jogo estava sendo jogado. Não tinha como inventar um líder para liderar o que eu estava liderando já no Brasil inteiro, né? Mas naquele momento, assim, matou toda a possibilidade da gente ter qualquer tipo de reconstrução de relacionamento.
né? Então, ali acabou para mim, e ele também, obviamente, já sabia que tinha acabado, e ele deixou tocar lá enquanto eu podia tocar a reforma, e depois eu falei para ele que ia sair, como eu disse para vocês. A senhora postou na semana passada, na sexta-feira, no Twitter, o seguinte: fica a pergunta, por que a BIM paralela de Bolsonaro, que é a BIM de Bolsonaro, monitorou a força-tarefa que investiga o assassinato de Marielle e seu motorista? Por que o Bolsonaro, a BIM, informação de Bolsonaro, foi monitorar a promotora que investiga o assassinato de Marielle e seu motorista? E disse, acho que não precisa desenhar. A senhora está estabelecendo essa conexão? Não, eu estou dizendo que é uma questão de juntar Lé com Cré. Por que ele queria bisbilhotar a procuradora do caso, né, da força-tarefa que investiga? Qual é a relação? O que ele queria saber? O que ele queria saber do andamento dessa investigação? Então, a senhora acha que a polícia deve procurar saber por quê? A polícia deve procurar checar o assassinato de Marielle e os Bolsonaros? Claro que sim. Claro que sim, para saber se tem alguém eventualmente ligado a eles que tenha participado disso, né? Do porquê, porque é escandaloso isso, é escandaloso. É uma coisa que... Como é que você pega um serviço ilegal de contra-inteligência e coloca para bisbilhotar a procuradora que lidera a força-tarefa para descobrir quem matou a Marielle? Então, não precisa ser muito inteligente. Tem ali um interesse. E qual é o interesse? Então, foi isso que eu questionei. Eu quero saber qual é o interesse. E acho que o país quer saber qual é esse interesse, né? E a polícia tem que investigar. Tá certo. Deputada, eu quero aqui encerrar com a senhora, mas só para a gente fechar essa história, muitas pessoas aqui perguntam a respeito dos Bolsonaro utilizarem dados da BIM paralela, que a senhora tenha conhecimento a respeito disso para chantagem, inclusive de pessoas públicas, se a senhora teve conhecimento de algum caso. E a outra pergunta que eu quero fazer é a respeito da sua relação com Jair Bolsonaro. O que incomodava o Carlos? Era a proximidade com Bolsonaro ou quanto a senhora sabia? Eu acho que a proximidade primeiro, né, durante a eleição, porque quando eu entrei, né, para a política, eu acabei sendo a única voz feminina, a primeira, né, com conhecimento nacional que apoiou o Bolsonaro. Então, eu ia para os eventos, as mulheres iam para me ver, e aí ele subia lá e tirava foto com a mulherada, mas quem falava sempre era eu nos eventos, porque não dava para deixar ele falar que ele ia assustar as mulheres. Então, eu fiz muito esse papel, né, e o Carlos, ele tem um ciúme doentio do pai, né? E no começo, né, como eu disse para vocês, eu tive muito poder nas mãos para fazer isso, tive muito poder, e aquilo incomodava muito, né? Incomodava muito o Carlos e muito o Eduardo, né? Muito, muito, muito mesmo, a ponto de sempre, mesmo eu sendo líder de governo, eles tentarem puxar o meu tapete sempre. É uma coisa muito louca, né? Quando você pensa, pô, tô liderando o governo do seu pai aqui, tô fazendo tudo dar certo, vocês estão tentando puxar meu tapete? Só o ciúme explica, né? O fato de eu estar realmente sempre com pauta boa na imprensa, pauta positiva, né? Falando de reformas, economia, Pronamp, coisas boas mesmo. Então, eu acredito que seja isso, né? E depois que aconteceu essa minha história aí com o Jair, né? Por conta do Flávio, aí descambou de vez. Aí ele abriu a porteira, né? Para o pessoal me massacrar. Em relação a se houve chantagem, houve dossiê para chantagem, sim, houve dossiê para chantagem, e eu não vou falar de quem. Mas a senhora tem conhecimento de que houve chantagens de pessoas públicas? Pessoas públicas, dentro da própria Câmara e Senado. E de que forma eram feitas essas chantagens? Era em troca de dinheiro, era de apoio político? O que era? O que eu sei de apoio político. Apoio político, apoio para o próprio Flávio, né, apoio incondicional para o governo. Então, muitas vezes tinha essa questão de ou você faz ou eu entrego isso aqui, né, isso aqui vai vazar para a imprensa. Então, tinha esse modus operandi ali. Ok. Certo. Deputada, a gente não se falou de todo mundo da família, esqueceu a primeira-dama. A sua relação com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, era cordial, era boa ou também repetia o que acontecia com o resto da família? Foi no começo uma relação cordial, né?
Inclusive, ela está me devendo uma passagem aérea e um maquiador que eu paguei para ela. Ela não me pagou até hoje, tá, Michele? Então, se puder, deposita na minha conta, querida. Né? Eu sei que você está podendo. Né? Que foi justamente para posse, né? Para posse. Ela queria trazer um maquiador do Rio de Janeiro. E aí ela me disse, ele não vai querer, o Bolsonaro não vai querer porque o maquiador é gay. Né? Então, ele tinha que vir com uma passagem mesmo, tal, e ela falou, eu vou comprar passagem, depois você paga o maquiador, e aí ela não comprou, e falou, você pode comprar, que deu probleminha aqui na minha conta, eu comprei a passagem do maquiador, paguei o maquiador, e até hoje, não recebi nada de volta. Você vê que não são só grandes golpes na família, tem os pequenos golpes também, né? Mas a minha relação com ela foi cordial a princípio, depois eu já achei estranho esse negócio, quando eu comecei a conhecer mais, eu vi que havia um personagem ali por trás, né, que aquela moça toda boazinha, não era nada daquilo, era realmente uma menina deslumbrada, uma moça que estava deslumbrada, que queria tomar chá das 5 com o maquiador o tempo todo, que não estava nem aí para os problemas do Brasil, que não fez nada em área nenhuma, né, dentro do governo, que poderia estar tocando área social, né, e essas coisas todas. Então, eu me lembro que uma vez eu fui apresentar uma pessoa para ela, na verdade uma deputada, né? Posso até falar o nome, Daiane Figueiró, da Bahia. Eu fui apresentar a Daiane para ela e foi na época da transição e tal, e a Daiane foi toda empolgada, queria tirar foto. Aí quando a Daiane foi dar um beijo nela, ela falou assim, não encosta para não marcar minha maquiagem. Não tem absolutamente nada a ver essa pessoa com aquela personagem vestida de anjo que aparece em todos os lugares, né, pregando a palavra de Deus e aquela coisa toda, né? Então realmente as coisas não batem ali. Ela é só mais um personagem e desempenha muito bem esse personagem, muito melhor que o Bolsonaro ou que os filhos, né? Ela faz isso com maestria. Deputada, a gente vai ter que encerrar, mas rapidamente, a senhora pretende se candidatar agora eventualmente, por exemplo, um cargo de vereador, e por qual partido? Então, vamos lá. Até o meio do ano, minha resposta era não, nem que a vaca tussa, né? Os partidos começaram a me procurar do meio do ano para cá. Eu tive conversas mais intensas com 3 partidos, um eu descartei, 2 estou conversando. Provavelmente eu me filie nos próximos meses. Quais são os não partidos decidi... que a senhora está conversando? Não vou falar, né, querida? Nem que você arranque meu couro. Eu não decidi ainda. Não vou arrancar seu couro, pode ficar tranquilo. Tá bom. Né, Tá mas bom, aí eu vou ter isso, se vou ou não ser candidata, ali um pouco mais para frente, né? Eu tô mezzo, né? Mezzo. Então tá bom. Deputada, muito obrigado por a senhora ter comparecido aqui, aceitado o nosso convite. E eu espero que quando a senhora tiver condições, coragem ou condições de afirmar as bombas que a senhora disse que tem, que a senhora fale com a gente. Tá bom? Coragem não me falta, viu, Chico? Eu preciso de provas. Mas vamos que vamos, eu estou à disposição. Aí, beijo para vocês, muito obrigada. Traz para cá as provas. Boa noite. Nós somos eleitos o melhor canal de jornalismo de opinião deste país. Traga as provas para cá. Vamos torcer para que eu as consiga, né? Mas a polícia acho que vai conseguir antes. Fica a dica. Ok. Obrigada, deputada. Até uma próxima. Bom, vamos nessa então, né, Chico Pinheiro? Encerramos por aqui. A deputada Joyce Hasselmann conversou com a gente, principalmente a respeito da ABIN paralela. Vamos nos despedir também do nosso querido Chico Sá, né, que ficou com a gente hoje até o final do programa. Chico, um beijo, querido, se ainda estiver aí na Obrigado, escuta. Xará. Ele está aqui na escuta ainda. Beijo, até amanhã, queridos e queridas. Aqui nesta bancada. Meu Deus do beijo. céu. Amanhã, missa de corpo presente. Estarei por aí. Isso aí. Tá bom. Tá bom. Chico Amanhã, Pinheiro. graças a Deus, será sexta-feira. Amanhã para você... Amanhã eu tô fora. Você já quintou, né? Já Sextou. quintei. Vamos nessa. Pra gente fechar aqui, só te lembrando, domingo teve Mapa da Mina, agora vai ter replay. Você precisa fazer a sua inscrição para acompanhar quais vão ser as perspectivas para o mercado financeiro em 2024. edum.com.br/aula para você assistir. Não perde, que essa é a última chance. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Boa noite, Chico. Até semana que vem. Muito obrigado. Até semana que vem. Vamos que vamos. Vamos nessa. E obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Tchau, tchau. Até amanhã. E aí, turma? Que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024.